e por falar nos meliprodutos, eles são produzidos essencialmente pelas abelhas nativas sem ferrão. Como o próprio nome já diz, meliprodutos produzidos pelas abelhas da tribo Meliponini, que abrangem todas as abelhas sem ferrão brasileiras. Os principais meliprodutos atualmente comercializados, produzidos e estudados das abelhas sem ferrão são o mel das abelhas sem ferrão. Aqui a gente tem uma Melipona bicolor Schenck, um pote de mel que foi aberto. O pólen ou samburá também é um produto muito utilizado, que tem ganhado muito espaço nacional atualmente, né? Aqui a gente tem uma espécie de uma urussu amazônica com seus potões de pólen bem preenchidos. E a própolis das abelhas sem ferrão, que junto com o mel formam aí a dupla dos compostos mais estudados das abelhas sem ferrão a nível nacional. Existem inúmeras, dezenas de pesquisas atualmente falando das propriedades do própolis e do mel das abelhas nativas sem ferrão. Aqui a gente tem uma Friesia melita, provavelmente Friesia melita doderleine, a moça branca, chegando com as corbículas carregadas de resina para a produção da própolis dentro das suas colônias. Bom, começando os nossos meliprodutos, eu gostaria de iniciar justamente com o mais conhecido. Sempre que a gente fala de abelha, vem à nossa mente o mel. E o mel nativo do Brasil, ele é diferente de todos os méis que vocês possam conhecer. Eu não sei se vocês que estão acompanhando aí já tiveram a possibilidade, a oportunidade de provar um mel nativo do Brasil, o mel de abelha sem ferrão. Mas se vocês tiveram, vocês com certeza provaram um mel com sabor, cor, aroma e textura únicos, completamente diferente dos méis tradicionais de Apis mellifera e também de suas variações. Até porque existem mais de 350 tipos de méis brasileiros e todos eles, sem exceção, estão encantando os paladares dos nossos brasileiros, estão encantando os nossos paladares Brasil afora. E isso é muito importante, porque isso mostra que o mercado do mel das abelhas nativas sem ferrão é um mercado extremamente promissor, inclusive para os novos meliponicultores que estão querendo entrar na atividade, como também uma fonte de renda. Até porque desde o consumo caseiro até o uso medicinal, os méis das abelhas sem ferrão estão presentes, e não estão presentes agora. Como a gente viu, os indígenas, os maias, já utilizavam esses méis como fonte energética, como potencial para tratamentos de saúde, para um potencial terapêutico. Então não é de agora que esses méis são utilizados. É claro que de forma empírica por essas populações, mas agora as pesquisas comprovaram a eficiência científica e medicinal dos usos desses produtos que as populações antigas já sabiam empiricamente. E antes de entender sobre as propriedades medicinais dos méis de abelha sem ferrão comprovadas por pesquisas, eu gostaria de mostrar para vocês as principais diferenças entre o mel e a melgueira da Apis mellifera e o mel e a melgueira das abelhas sem ferrão. Eu sei que eu já mostrei para vocês no início dessa aula, mas só para relembrar vocês, a gente está falando aqui de potes de mel, de barris de mel que armazenam esse líquido e maturam esse líquido dentro desses barris, por semanas, meses e até anos, dependendo da força dessa colônia. Guardem essa informação que vai ser muito importante daqui a pouquinho, tá bom? Bom, Gabriel, o mel a gente sabe que não é produzido pra gente. As abelhas produzem o mel por uma finalidade muito específica das colônias. Afinal, para que o mel é usado nas colônias de abelha sem ferrão, Gabriel? Vamos dizer que o mel é, entre aspas, o combustível que move a máquina da colônia de abelha sem ferrão. Se a gente entender uma colônia como uma máquina, o mel é a gasolina, o etanol ou o diesel que mantém essa máquina funcionando. O mel é o elemento energético de uma colônia de abelha sem ferrão, que é utilizado principalmente pelas abelhas operárias, como essa operária de urussu amarela, em um pote de mel que a gente chama de mel verde, mas na verdade é o reflexo da luz sobre um mel que é bem amarelado, que forma essa coloração verde, mas ela está coletando mel para o seu consumo. E o mel ele é justamente utilizado principalmente pelas operárias das colônias de abelha sem ferrão, porque são as operárias que necessitam do principal potencial dos méis, que é o potencial energético. Porém, o mel também é utilizado na alimentação larval, para agregar a pólen utilizada e as enzimas utilizadas para formar o que eu chamei junto com vocês já no início dessa aula de papinha larval, que é o alimento que vai alimentar essas larvas que vão se tornar novas abelhas. E pode ser também que o mel seja utilizado em doses menores, junto com algumas enzimas, junto com pólen, para a alimentação da rainha, já que as rainhas de abelha sem ferrão não recebem geleia real, diferente das
apis mellifera. Elas recebem uma forma de papinha larval, mas mais proteica, além, é claro, dos ovos tróficos botados pelas operárias antes da postura da rainha, que conferem para ela a proteína que ela precisa para continuar o desenvolvimento dos seus ovários e produção dos seus ovos, tá? Bom, o uso do mel por humanos, ele remonta a milênios, e isso, é claro, considerando o mel das apis mellifera, né? A descoberta recente de algumas peças de cerâmica antigas com traços de cera nessas peças mostra que as abelhas já estavam relacionadas com os humanos há muito tempo atrás, e que os humanos começaram a consumir o mel ainda no período neolítico, há mais ou menos 9.000 anos atrás. E essa pintura rupestre que vocês estão vendo aqui, ó, é a primeira pintura rupestre que se tem registro, a mais antiga, da coleta de mel ou da interação de um ser humano com uma colônia de abelhas. No caso aqui são abelhas apis escutelatas, né? São as apis mellifera escutelatas, são as abelhas que constroem seus ninhos em grandes altitudes, em rochas muito altas, ou em árvores muito altas, onde a gente consegue ver uma estrutura que parece uma escada ou um cipó, um cesto e um humano, ó, coletando de uma colônia aqui, ó, um favo de cria, o mel que ele coloca nesse cesto. Esse tipo de coleta ele é utilizado tradicionalmente até hoje pelas populações orientais, onde tem a ocorrência dessa apis escutelata, para a coleta dos favos de mel. Eles sobem em grandes altitudes com cestos pendurados, e como essa espécie ela é teoricamente muito mansa, diferente da apis africanizada, eles conseguem cortar os favos, colocar dentro do cesto e levar embora para suas aldeias, para suas casas, para o seu consumo, tá? Então essa seria a pintura rupestre mais antiga de que se tem registro da interação entre os humanos e as abelhas. Mas vale lembrar que essas não foram as únicas. Os registros mais famosos e mais presentes da apicultura, do que se conhece como a criação racional das abelhas com ferrão para produção de mel, para produção de cera, é os registros egípcios. Os registros egípcios nos papiros, nas pirâmides, nas inscrições, mostram a prática da apicultura pelos egípcios há muito tempo atrás. Há 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, iniciaram-se as primeiras criações de apis mellifera próximos às grandes pirâmides, próximos aos grandes centros egípcios. Eles utilizavam essas abelhas principalmente na produção do mel para o seu consumo e da cera e própolis que eram utilizadas no processo de embalsamento dos seus mortos. Bom, Gabriel, e no Brasil? Como é que foi? Como é que aconteceu? Bom, a gente tem no Brasil como as principais populações indígenas que interagiam com as abelhas, no caso as abelhas sem ferrão, os guaranis, que utilizavam os materiais produzidos pelas abelhas para a fabricação de remédios, por exemplo, incluindo a cura e prevenção de doenças causadas a essas populações. Além, é claro, de usar esse mel como alimento e também em cultos religiosos, assim como os maias já faziam, que se tem registro aí há 200 anos depois de Cristo, também são registros bem antigos. E vale lembrar que a interação das abelhas sem ferrão brasileiras com as populações indígenas, ela está muito mais intrínseca do que a gente pode imaginar. Não eram só interações de coleta e alimentação dos indígenas. As abelhas sem ferrão tiveram um importante papel na sobrevivência de algumas populações indígenas no momento da colonização portuguesa do nosso país, onde essas populações correram risco de serem exterminadas. E algumas delas utilizaram as abelhas e a ajuda que essas abelhas ofereciam para fugir para o sul na época da colonização, onde eles paravam nas localidades que tinham esses ninhos naturais, consumiam o mel desses ninhos, o que oferecia para eles a alimentação e a energia que eles precisavam para continuar essa caminhada, com mais energia, com mais força, com mais vigor do que os portugueses conseguiam por não ter esse conhecimento empírico, esse conhecimento popular na época tradicional indígena que essas populações tinham sobre a localidade e sobre o uso das abelhas nativas sem ferrão brasileiras. Olha só que história bonita, né? Bom, e por falar em alimentação, a gente tem aqui alguns potenciais alimentares do mel, tanto das abelhas sem ferrão quanto das abelhas com ferrão, para nossa alimentação. Afinal, o mel, antes de ser um composto medicinal, ele foi um composto alimentício para as populações tradicionais que iniciaram a utilização desse produto produzido pelas abelhas nas suas comunidades. E os potenciais alimentares do mel, eles são incríveis, começando aí com uma grande presença de flavonoides
flavonoides, ácido fenólico, ácido glucônico, né? São compostos químicos com forte ação antibacteriana. A gente tem vitaminas, um monte de vitaminas presentes no mel, principalmente as vitaminas do complexo B e C, que vão dificultar a oxidação celular. Presença também de triptofano, que é um tipo de aminoácido que estimula a produção de serotonina, né? Que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Ou seja, tecnicamente, o mel ele também pode trazer pra gente essa sensação de prazer e bem-estar no seu consumo. Ele tem níveis de cálcio e ferro bem importantes na sua composição, que são fundamentais para a saúde dos nossos ossos e também para a prevenção de anemia. Tem prolina, que são aminoácidos das secreções salivares das abelhas, que ajudam na formação de colágeno. E é decisivo para a firmeza da pele e também para auxiliar nos processos de anti-envelhecimento, na retardação do envelhecimento precoce. E é claro, o mel, por ser um composto rico em açúcares, ele contém frutose e glicose na sua composição, que vão conferir justamente o que os indígenas procuravam, a energia imediata ao organismo. Olha só que coisa incrível, né? Bom, e saindo dos potenciais alimentares, a gente tem alguns potenciais terapêuticos, e aqui eu estou me aprofundando nos potenciais terapêuticos exclusivos dos méis de abelhas nativas sem ferrão, comprovados por pesquisas científicas, né? A gente tem aqui na lista, ó, os principais potenciais terapêuticos descritos na maioria das pesquisas sobre méis de abelha sem ferrão e na maioria das espécies de abelha sem ferrão. Atividades antioxidantes muito importantes nesses méis, atividades antimicrobianas, antifúngicas, cicatrizantes, antibacterianas, potencial energético e também no aumento da imunidade corporal. Mas vale lembrar que apenas algumas espécies tiveram esse mel testado em pesquisas onde foi comprovado o seu potencial terapêutico. Então, analisando esses potenciais terapêuticos, a gente não pode generalizar para todas as espécies de abelha sem ferrão. Existem algumas principais que produzem méis medicinais, que eu tive aí o trabalho de separar para vocês entenderem um pouco mais e, se quiserem, é claro, pelos nomes científicos, pesquisarem um pouco mais sobre esses méis medicinais, tá? A gente tem atualmente a jataí. Lembra que eu falei que é a mais comum, a que ocorre em todo o Brasil e, por curiosidade, é que produz os compostos mais medicinais? Justamente, a jataí nas pesquisas científicas é a que apresenta o mel mais medicinal e com maior concentração e potencialização de compostos terapêuticos medicinais. Em seguida dela, a gente tem a Uruçu nordestina, que é Melipona scutelaris. Mandaçaia também teve méis com propriedades terapêuticas bem importantes. Jandaíra, Uruçu amarela da Amazônia, que é Melipona flavolineata. A abelha canudo, um membro do grupo, né, do gênero Scaptotrigona. A abelha iraí, que é outra espécie muito comum em centros urbanos, muito mansinha de ser criada racionalmente, também pode ser mantida em casa e tem um mel delicioso. E a Shunankabe, né, que é o nome popular, um dos nomes populares da Melipona bickei, que é aquela abelha que eu comentei com vocês que foi o início da meliponicultura racional como a gente conhece, a mais criada pelas populações maias ali da península de Yucatán, na região mexicana da América Central, tá? Essas foram as espécies mais testadas, com mel mais testado em pesquisas, que consequentemente teve aí um potencial medicinal comprovado. Bom, e qual que é o segredo do potencial medicinal desses méis, Gabriel? O segredo está justamente nos barris. Lembra que eu falei para vocês que as abelhas sem ferrão armazenam os seus méis em barris? São justamente esses barris que vão agregar ao mel essa concentração de propriedades medicinais gigantesca. Afinal, as resinas vegetais que estão agregadas na cera, que estão na composição desses potes de mel, quando elas ficam em contato com o mel que está lá dentro desse pote durante a maturação desse mel dentro da colônia, elas transferem ao mel as propriedades medicinais dessas resinas, os sabores, as cores, os aromas únicos dessas resinas. Justamente por isso que o mel vai ser diferente para cada espécie, que vai ser diferente para cada colônia e, quiçá, até mesmo diferente para cada pote da colônia que você abre. Gente, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Porque na minha colônia de abelha Uruçu amarela, bugia, né, Melipona mondori, eu abri um pote de mel, tinha uma coloração amarela vibrante e no outro uma coloração esbranquiçada. Potes de mel de floradas diferentes, de momentos diferentes, que estavam sendo armazenados juntos na mesma colônia, para provar que a variedade dos méis de abelhas nativas sem ferrão é gigantesca, até mesmo para dentro de uma colônia de uma mesma espécie.
E essa variedade ela se dá, como eu disse, pelas resinas que compõem esses potes de alimento e também pelas fontes nectaríferas, que são as fontes do néctar que elas estão utilizando para sua coleta, as plantas específicas que elas utilizam, tá bom? Bom, aqui eu separei alguns títulos de pesquisas importantes que eu consultei para trazer para vocês as informações desse trabalho. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no uso medicinal dos méis de abelha sem ferrão, vocês podem pesquisar nesses títulos, que são eles que agregaram a maior quantidade de informações que eu trouxe para esse trabalho aqui hoje, para essa aula aqui hoje, tá? Saindo do mel, a gente entra em outro grande produto, em outra grande vertente de pesquisa dentre os produtos das abelhas sem ferrão, que é a própolis nativa do Brasil. Muito além da própolis marrom, vermelha ou verde, a própolis das abelhas sem ferrão reserva um universo inteiro à parte, que vem encantando não só a população, como também os cientistas e pesquisadores com o seu grande potencial medicinal, que até então estava praticamente oculto para nós brasileiros. E o mais interessante é que essas própolis, elas apresentaram potenciais igualmente incríveis e medicinais, ou até mais em alguns casos específicos e isolados, do que as própolis mais populares das produzidas pelas apis mellifera, como por exemplo, essa própolis verde, a própolis vermelha, as própolis especiais produzidas em regiões específicas. As abelhas sem ferrão também têm essas peculiaridades. E em pesquisas, em testes, os potenciais medicinais algumas vezes foram até mais intensos e maiores do que quando se trata das própolis de abelhas apis. E aqui a gente tem a principal diferença entre as própolis de abelhas apis mellifera e as própolis de abelha sem ferrão. No caso das apis mellifera, a própolis ela é agregada em uma forma exclusiva específica, tá? Para todas as abelhas do gênero Apis, é a mesma forma de agregação. São essas placas de própolis que a gente vê, vedando as frestas da colônia. Esse é o uso da própolis na colônia, tá? No caso das abelhas sem ferrão, a gente tem dois principais tipos de própolis. A gente tem a própolis bruta, pura, produzida pelas abelhas pertencentes ao grupo popular das trigoniformes, que são as abelhas sem ferrão de tamanho pequeno, como a jataí, as mirins, as iraís. E a gente tem o outro grupo de abelhas que produz o que a gente chama de geoprópolis, que é uma mistura de própolis pura com barro, que são as melíponas que produzem, as abelhas de grande porte. Aqui a gente tem uma colônia de mandaçaia que fechou o topo do seu ninho com a geoprópolis, tá? Bom, Gabriel, para que essa própolis e a geoprópolis, elas são utilizadas nas colônias de abelha sem ferrão? Bom, vamos lá. Nas colônias de abelha sem ferrão em geral, as própolis e geoprópolis são utilizadas para proteção, construção e basicamente defesa do ninho. Mas, no caso das melíponas especificamente, tem outra função que pode ser agregada, que é a termorregulação, a regulação térmica, ou seja, o potencial de manter a temperatura equilibrada dentro do seu ninho. A geoprópolis das abelhas melíponas também tem esse potencial, além do potencial de equilibrar também os níveis de umidade. Então tem mais essas funções, mas exclusivas da geoprópolis de abelhas melíponas. Em geral, essas são as principais funções da própolis, mas ela também pode ser usada para controlar, por exemplo, colônias de micro-organismos que estão convivendo dentro das colônias de abelha sem ferrão e que podem acabar crescendo descontroladamente dentro das colônias, prejudicando o desenvolvimento das abelhas, o que faz com que as abelhas tenham que controlar essas colônias de micro-organismos que agem em simbiose, e elas fazem isso com a ação inibitória de colônias de micro-organismos, ação antimicrobiana das própolis utilizadas por elas. Olha só que inteligência! A gente aproveita dessa inteligência das abelhas sem ferrão para entender quais são os melhores compostos e os melhores usos medicinais dos compostos que a gente vai ver das própolis aqui. Bom, o uso da própolis por humanos, ela também remonta a milênios atrás. O emprego da própolis já era descrito pelos assírios, pelos gregos, pelos romanos, pelos incas e também, principalmente, que são a civilização que tem mais registros disso, pelos egípcios. Os primeiros registros da utilização da própolis pelo homem remontam ao Egito Antigo, 1700 anos antes de Cristo, onde a própolis ela era chamada de cera negra, que era utilizada no processo de embalsamento dos corpos que seriam mumificados pela civilização egípcia. Os seus deuses, os seus faraós, os seus generais, todas as pessoas de grande cargo, de grande patente, de
importância na civilização, passavam pelo processo de mumificação, de embalsamento. E a própolis era utilizada em um dos processos, né? Em um dos períodos desse processo de embalsamento. Olha só que coisa interessante. E além desses usos, a gente tem alguns usos já mais modernos, comprovados pelas pesquisas científicas da própolis exclusiva das abelhas sem ferrão. Aqui a gente está voltando a atenção novamente às abelhas nativas sem ferrão brasileiras, tá? Os principais potenciais terapêuticos das própolis de abelhas sem ferrão, eles são o potencial antioxidante, citotóxico, antimicrobiano, cicatrizante, antibacteriano, fungicida, né, antifúngico, antiproliferativo e também, em alguns casos, para algumas própolis, o potencial antiviral. Mas vale lembrar que apenas algumas espécies, assim como o mel, tiveram essa própolis testada em pesquisa, onde foi comprovado justamente o seu potencial terapêutico. Por isso mesmo, assim como eu fiz com as espécies que produziam mel medicinal, eu separei aqui na tela as principais espécies que produzem própolis medicinal dentre as abelhas sem ferrão. A gente tem a jataí, como eu disse, como a membro mais importante dessa classificação. Tem também a manduri pantaneira, mandaçaia, a mirim catamarcensis, uma espécie amazônica, a jandaíra, canudo, iraí e também a nordestina, como as espécies também mais utilizadas nas pesquisas pelas própolis medicinais. E aqui eu deixei alguns títulos importantes, no caso das própolis tem até mais do que os méis medicinais de abelhas nativas, títulos importantes de pesquisas que eu li, que tinham informações bem aprofundadas, informações bem bacanas sobre o uso das própolis das diferentes espécies de abelhas sem ferrão para tratamento de problemas de saúde, né, de usos terapêuticos. Bom, e saindo da própolis das abelhas sem ferrão, a gente vem para o último meliproduto produzido pelas abelhas sem ferrão e de interesse medicinal e também alimentício, que é o samburá nativo do Brasil, a pólen ou o pólen das abelhas nativas sem ferrão. Diferente do pólen tradicional, é importante que a gente entenda que o samburá das abelhas nativas sem ferrão, ele é diferente. Ele tem principalmente um odor forte, um sabor marcante e um potencial nutricional gigantesco, além de uma grande variedade de propriedades medicinais, de propriedades alimentícias benéficas para a nossa saúde e para o nosso organismo. Isso se deve às principais diferenças, às divergências que ele tem com a pólen das abelhas Apis mellifera. O samburá das abelhas sem ferrão, ele é conhecido como pão de abelha. É um pólen umedecido, uma pasta de pólen já meio que pré-digerida pelas enzimas salivares das abelhas, o que faz com que ele libere todo o seu potencial biológico, todo o seu potencial medicinal, todo o seu potencial nutritivo para a alimentação das crias que utilizarão desse composto. Diferente do pólen apícola, que é utilizado in natura, coletado na entrada da colônia das apis e não teve aí a oportunidade de entrar nas colônias e de sofrer esse processamento para liberar todo esse potencial biológico, como eu disse, no caso das abelhas sem ferrão, tá? Mas, Gabriel, para que o samburá é utilizado dentro das colônias de abelhas sem ferrão? Vamos lá. O samburá, que é o pólen das abelhas sem ferrão, ele é indispensável para a qualidade de vida da colônia e também para a sanidade dessa colônia. Afinal, sem essa alimentação, a colônia não consegue se desenvolver, porque o pólen é a base da alimentação proteica dos ninhos de abelhas sem ferrão, que é essencial na formação das crias dessas abelhas sem ferrão, das novas gerações que irão ocupar o lugar das operárias que morrerão. Então, se a gente tem um déficit da produção de pólen em uma colônia, do oferecimento de pólen para as crias, a gente tem um déficit da postura dessa rainha, que consequentemente vai se refletir em um déficit de quantidade de operárias quando as operárias adultas morrerem e não tiver a mesma quantidade por ter falta de pólen ser produzido menos operárias para substituir o lugar dessas operárias que morreram. Ou seja, a população de trabalhadores dessa colônia vai se reduzindo cada vez mais, até que chega um ponto que a colônia precisa de um manejo, de uma intervenção por parte do meliponicultor, e caso não receba, ela está fadada à morte. Tá? E por que ocorre isso? Isso ocorre devido à presença, é claro, dos aminoácidos, açúcares, proteínas, vitaminas, minerais e todos os outros elementos menores que são importantíssimos para o funcionamento reprodutivo, para a alimentação das crias das colônias e para a atividade laboral, para o trabalho organizado
dentro das colônias de abelha sem ferrão. E o uso do pólen por humanos também remonta milênios atrás, como a própolis, como o mel? Popularmente falando, o pólen é utilizado por nós há pouco tempo quando ele é comparado com o mel e com a própolis, que são já utilizados pelos homens, pelas populações tradicionais, há milênios. Porém, o pólen já vem conquistando as rotinas alimentares e também nutricionais de muitos brasileiros. E até mesmo fora do Brasil, no caso do pólen apícola. Mas dentro do Brasil, o samburá das abelhas sem ferrão tem conquistado muitos corações brasileiros. E isso se deve principalmente aos inúmeros benefícios que esse samburá tem para a nossa saúde. Bom, e aqui eu separei alguns potenciais nutricionais, alimentares do samburá das abelhas nativas sem ferrão. E ele é principalmente rico em aminoácidos essenciais, proteínas, vitaminas, minerais e outros compostos que também são totalmente benéficos à nossa saúde humana. Lembrando, o pólen é um alimento com características nutritivas e possui propriedades biológicas. Ou seja, ele é responsável por ações específicas e também benéficas ao organismo humano, além de ser considerado um alimento extremamente funcional devido também às suas propriedades terapêuticas. E por falar em propriedades terapêuticas, eu separei aqui o que as pesquisas disseram sobre o samburá das abelhas nativas sem ferrão com relação ao uso medicinal desse composto. E as principais atividades testadas e comprovadas pelas pesquisas com relação ao samburá das abelhas sem ferrão foi atividade antioxidante, atividade bacteriana ou bactericida, atividade anticariogênica, anti-inflamatória, antifúngica e no potencial de regulação do sistema imunológico, atividade imunomoduladora. Lembrando que o conhecimento empírico proporcionou o uso do samburá das abelhas sem ferrão na medicina tradicional para o tratamento, por exemplo, de resfriados, de gripes, de úlceras, o envelhecimento precoce, anemia, colites, alergias, enterite, cansaço físico, reumatismo, prostatite e arteriosclerose e por aí vai, entre muitos outros usos medicinais. Claro, citados de forma empírica nas pesquisas, mas quando foi feito um levantamento entre as populações tradicionais que utilizavam esse composto, todos esses itens, esses problemas de saúde, entre aspas, tratados com esse samburá, eles foram mais frequentes em todas as populações de regiões distintas. Então se conversavam, havia uma média e esses nomes apareciam sempre. Por isso esse uso empírico, mas o comprovado pela ciência são esses potenciais medicinais que vocês já viram aqui. Bom, e quais são as espécies que produzem os principais pólens medicinais de abelha sem ferrão que a gente pode criar em casa para produzir pólen, que vai ter certeza que é um pólen bom? Como eu disse, em primeiro lugar, abelha jataí. Não tem erro. Se tem abelha jataí, você tem um bom mel, uma boa própolis e um ótimo pólen também. Mas além da jataí, tem algumas outras espécies, como a jandaíra da Amazônia, Melipona interrupta, marmelada, que é aquela espécie que constrói ninho em cacho que a gente viu, Fresa melitavária, a abelha nordestina, que também está nas pesquisas de mel e de própolis, a abelha mandaçaia, que também está nas pesquisas de mel e de própolis, a benjuí e a boca de renda, uma espécie de urso amazônica, que é a Melipona seminigra. E qual que é o segredo desses potenciais medicinais do samburá das abelhas sem ferrão, Gabriel? O segredo, ele tá nas enzimas salivares das abelhas. As enzimas salivares, elas têm um importante papel na formação do pólen das abelhas nativas, do samburá ou do pão de abelha, se vocês preferirem chamar dessa forma. Essas enzimas, elas vão causar nos grãos de pólen as transformações físico-químicas que vão iniciar a fermentação láctica. Essa fermentação, ela tem o objetivo dentro da colônia de conservar o samburá. Afinal, esse samburá ele vai ficar armazenado nos potes por muito tempo. E se essa fermentação não ocorre, ele acaba estragando, embolorando, estragando de fato, né? Então essas enzimas salivares, elas vão digerir os grânulos de pólen floral, tornando seus nutrientes, como eu disse, biodisponíveis para a alimentação correta das larvas, abrindo, entre aspas, esse grão de pólen, essa cápsula do grão de pólen, liberando todo o potencial proteico, todo o potencial energético que tem nesse composto. Justamente por isso é tão importante que o processamento desse pólen seja feito pela colônia antes do oferecimento para as crias se alimentarem. Bom,
Gabriel, entendido tudo isso, surgiu uma dúvida muito presente para mim. Como é que eu vou fazer para conseguir os meus próprios meliprodutos? Adorei os meliprodutos das abelhas sem ferrão, adorei o samburá, adorei essa variedade gigantesca de méis, adorei essa variedade gigantesca de própolis das abelhas sem ferrão e quero ter o meu, quero comprar o meu. O que eu faço, né? Bom, existem basicamente duas formas de você conseguir os seus próprios meliprodutos. Uma delas, a mais rápida, a mais fácil, é a compra dos meliprodutos em lojas certificadas que vendem produtos de qualidade. E a outra, um pouquinho mais demorada, mas imensamente recompensadora, é a sua própria produção dos seus próprios meliprodutos com as suas próprias colônias na sua própria criação. Falando sobre a compra, eu quero deixar aqui para vocês uma sugestão, que é a loja oficial do meu projeto, o Projeto Abelhando o Mundo Afora, a loja Empório Ama. A gente chamou de Empório Ama justamente pelo nome Abelhando o Mundo Afora. E a Empório Ama, ela tem como objetivo principal o respeito pelas abelhas e a qualidade dos produtos das abelhas sem ferrão para você que está adquirindo os nossos produtos. E nós temos uma cartela ligeiramente grande de produtos disponíveis de abelhas nativas sem ferrão, como os méis de Benjuí, méis de Jupará, méis de Mandaçaia, própolis de Mandaçaia, além de outros itens e produtos que vão de encontro com o início da criação racional. Caso você tenha interesse de começar a sua própria criação, a gente vende os kits para captura das colônias de abelhas nativas sem ferrão, vendemos as caixas racionais para manter essas colônias, as loções atrativas que atraem as enxameações para captura, além de muitos outros itens que estão todos disponíveis no nosso site. Apenas lendo esse QR Code aqui você vai ter acesso, ou, se preferir, digitando aqui, ó, www.emporioama, tudo junto, minúsculo, sem acentos.com.br na barra de pesquisa do Google. É só ler esse QR Code, caso você queira agora apontar o seu celular para a tela aqui e ler o QR Code, fique à vontade. Se não, www.emporioama.com.br, você já vai ter acesso aos produtos da Empório Ama. Bom, e caso você queira adentrar um pouco mais no universo da produção dos seus próprios produtos de abelha sem ferrão, quero deixar para vocês aqui 3 regras básicas e principais da sua criação de sucesso, de um meliponário de sucesso. Primeiro, ter pasto de qualidade para alimentar suas abelhas. Pasto apícola, pasto melitófilo, que são os usados pelas apis e pelas abelhas sem ferrão, respectivamente, são os itens iniciais principais de toda a criação de sucesso de abelhas eusociais. Afinal, essas abelhas, para produzir, precisam estar bem alimentadas. É através das flores que elas vão coletar o néctar e o pólen que vai ser utilizado na alimentação das colônias e também vai ser estocado para ser coletado por nós, por exemplo, nas nossas criações racionais. Por isso é importante que elas tenham boa qualidade, quantidade e acessibilidade dos recursos florais que elas precisam para atingir esse bom desenvolvimento. Segunda regra, você precisa de um local seguro para manter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Um meliponário, que é o nome do local onde a gente vai manter as colônias, manter a criação das abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura, por isso o nome meliponário. O meliponário, ele não precisa ser uma estrutura grande, como esse meliponário aqui de chão que vocês estão vendo, que cabe em muitas caixas. O meliponário pode ser desde uma pequena prateleira na parede, que cabe em uma caixinha só, até um meliponário grande, que cabe em 150 caixas. Ou piquetes individuais, caso você tenha um sítio ou uma chácara e tenha espaço disponível. Não tem erro para você construir o seu meliponário. Não tem desculpa para construir um bom local para suas abelhas. Para você ter um local bom, você precisa cumprir 4 pré-requisitos: abrigo do sol direto, chuva direto, correntes de vento fortes e contínuas e acesso facilitado ao meio externo. Cumpriu esses 4 pré-requisitos, você já tem um bom local para manter as suas colônias de abelhas sem ferrão, um bom meliponário. E a terceira regra do meliponário de sucesso, da sua própria criação de sucesso, é ter principalmente o conhecimento correto e um método testado e aprovado para o seu sucesso com as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. E sobre isso, eu tenho um convite para te fazer. Vai rolar um evento 100% online e 100% gratuito, que eu organizo a cada mais ou menos 3 meses. Eu chamei de Intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, Missão Abelhando, onde eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você que está me acompanhando agora, criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão em casa com total segurança, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Mesmo que essa palestra tenha sido o primeiro conteúdo sobre abelha sem ferrão que você tenha visto na sua vida. Acredite, você já sabe mais do que
que precisa para iniciar no intensivo. Mesmo que você não saiba nada, no intensivo eu vou te ensinar o que você precisa para iniciar a sua própria criação com segurança e com sucesso com as suas abelhas. E para participar do intensivo, que é 100% online e gratuito, e já começar a baixar os materiais bônus que a gente vai disponibilizar para todos que estarão participando desse evento, é só escanear o QR Code que está disponível aí embaixo dessa tela. Vou deixar essa tela parada por alguns segundos aí, para vocês abrirem um aplicativo de QR Code do seu celular, ou simplesmente abrir o aplicativo da câmera e apontar a câmera para a tela aqui para acessar o site de cadastro gratuito do nosso intensivo, para você participar comigo desse evento incrível e incrivelmente transformador para você e para o meio ambiente ao seu redor com as suas próprias abelhas sem ferrão. Bora lá? E depois que vocês terminarem o intensivo, eu vou abrir a oportunidade de vocês se inscreverem na mais nova turma do programa Abelhando 100%, que levou mais de 2.200 alunos abelhudos do zero total de conhecimento sobre as abelhas nativas sem ferrão ao nível de se tornarem meliponicultores conscientes e de sucesso. E aqui eu tenho alguns poucos exemplos de alguns alunos que participaram comigo de alguns encontros ao vivo, deles realizando seus manejos junto com seus meliponários em centros urbanos e meios rurais, criando espécies ameaçadas e com total sucesso. Eles são o que a gente chama na nossa comunidade, na nossa comédia Alunos Abelhudos, de curadores da terra. Nós somos curadores da terra porque nós trabalhamos com as abelhas que mantêm o Brasil vivo. As abelhas sem ferrão são responsáveis pela polinização e até 90% da nossa flora brasileira. Sem elas, o Brasil não estaria de pé. Todos os criadores de abelhas sem ferrão que criam com consciência e sucesso, como os meus mais de 2.200 alunos abelhudos, são curadores da terra. Por isso, o nosso trabalho é tão importante e por isso eu quero que você considere a possibilidade de estar com a gente na próxima turma do programa Abelhando 100% para garantir mais de 160 aulas completas sobre o universo das abelhas nativas sem ferrão. O método testado e aprovado por mais de 2.200 alunos abelhudos que já passaram pelas mais de 13 turmas do programa Abelhando 100%. 3 e-books de pasto melitófilo bônus, com mais de 100 fichas completas das melhores plantas para oferecer alimento para suas abelhas, para que você, na primeira regra do meliponário de sucesso, já gabarite tudo, tenha todas as plantas corretas, com a identificação precisa utilizando um método científico aplicado de forma simples, de mais de 80 espécies de abelhas sem ferrão, para você não ter mais a dúvida de olhar para uma abelha e não saber se ela é sem ferrão, com ferrão ou qual espécie ela é. Além da nossa comunidade secreta de alunos, a nossa colmeia de alunos abelhudos, os encontros mensais ao vivo, o suporte integral e acompanhamento exclusivo meu e da minha equipe, as 19 apostilas de aprofundamento que você recebe no início do curso, logo no módulo 0 do programa, e é claro, o certificado oficial emitido pela Biblioteca Nacional, reconhecido pela Biblioteca Nacional, e o kit exclusivo de aluno abelhudo, que todos os alunos recebem em sua casa, inclusive, principalmente, os que garantem sua matrícula na primeira hora. Bom, todas essas informações vocês vão ter após o intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão Missão Abelhando. Por isso mesmo, caso você ainda não tenha escaneado o QR Code, aproveita agora, escaneie esse QR Code que está disponível aí, se inscreva no intensivo, participe gratuitamente do que você terá disponível, que são muitas aulas, muitos materiais, e após o intensivo, avalie a possibilidade de estar junto comigo e mais de 2.200 alunos trabalhando pela cura da terra na maior comunidade de meliponicultores conscientes do Brasil e do mundo, que é a comunidade do programa Abelhando 100%, o meu curso completo de formação de meliponicultores conscientes. Bom, eu te vejo então na próxima turma do programa Abelhando 100% pra gente desvendar junto o incrível universo das abelhas sem ferrão. E é claro, principalmente, te vejo no intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, Missão Abelhando. Seja o próximo curador da terra. Faça o seu papel pela preservação e conservação do Brasil. Acredite, as abelhas sem ferrão são a chave para nós mantermos o nosso país vivo. Gratidão a todos vocês que participaram dessa aula até agora. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas para trazer essas informações que eu trouxe para vocês nessa aula. Caso vocês queiram, o PDF dessa aula estará disponível junto com essa aula para vocês. E é claro, aqui minha gratidão, a gratidão do Projeto Abelhando Mundo Afora, o meu muito obrigado, e as nossas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar mais informações sobre esse universo maravilhoso e fantástico das abelhas sem ferrão, diariamente pelo nosso Instagram, @Abelhando Mundo Afora, tudo junto minúsculo, e também pelo nosso canal do YouTube, Abelhando Mundo Afora, com vídeos novos todos os dias. Um grande abraço, pessoal, do maior abelhudo de todos. Até a próxima, até uma próxima oportunidade, até o intensivo, até o programa Abelhando 100%. Muito obrigado.